A pergunta 433 diz assim: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Ele está perguntando, né, se a ação dessa, pelo menos estou entendendo assim, se a ação da clarividência é maior ou menor, depende de quê? Da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Ou seja, se é evoluído ou não, né? A resposta: de uma e de outra. Há disposições físicas que permitam ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Eu vou começar essa explicação com Agimir. Agimir, veja aí o que é que você traz para o nosso entendimento acerca dessa pergunta. Quer que repita? Não. Não. De cara, a resposta já foi dada, de ambas, né? De um e de outro. Só que com uma circunstância aqui. Existem situações em que meu condicionamento físico permite que eu tenha percepções melhores do que outros. Então, pode ser de natureza física essa percepção e pode ser o espírito que é avançado e consegue fazê-lo facilmente. Porque é bom que se saiba que este corpo que cada um possui foi feito especificamente para seu espírito utilizar. Então, tudo que você precisa está aí no seu corpo físico. No tocante à mediunidade, por exemplo, meu organismo foi preparado para a mediunidade que eu vou exercer agora. Está respondido aqui. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, nós estamos condicionados a esse corpo físico, mas ele é preparado como uma roupa sob medida. O alfaiate divino a fez de uma forma que meu espírito vai utilizá-la tranquilamente. Eu vejo assim. Concorda, mestre João? Concordo. O espírito, quanto mais desmaterializado ele for, não é? Mais ele tem certa facilidade para a clarividência. Não é? Quanto mais apegado às coisas materiais, eu estou interpretando assim, ele tem maior dificuldade na clarividência. Eu estou entendendo dessa forma. Você explicou aí, Archimedes. A resposta é o que sugere, é isso mesmo, né? Se o espírito tem um certo grau de evolução, claro que a mediunidade dele vai se desenrolar mais facilmente, né? Mas eu queria apimentar o nosso diálogo numa coisa, né? A gente aprende que a mediunidade não é um favor, não é um privilégio, não é uma dada assim, uma gratificação. A gente aprendeu que a mediunidade é um resgate, é uma oportunidade que Deus lhe dá, através da mediunidade, de você reparar, consertar, se harmonizar com as leis de Deus e com os inimigos. Será que essa clarividência não está atrelada a essa condição, Djalma? Quanto mais comprometido, mais a clarividência atua. Porque eu lembro certa vez, inclusive eu até comentei com o Mirim, se eu não me lembro, porque se eu não estou enganado, que eu dizia assim, eu estava numa reunião mediúnica e dizia, como eu gostaria de ter a clarividência. Eu estou falando a clarividência porque foi o caso exatamente que aconteceu, né? E terminou a reunião, tudinho, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, aí eu fui tomar banho, né? Entrei no banheiro e eu tive somente vamos dizer assim, a intuição, né? De que tinha uma entidade espiritual com a mão na porta olhando para mim. Então, foi uma sensação incrível você sentir que está sendo espionado, que está sendo observado.
E eu acredito que o clarividente e as demais mediunidades, né, de vidência, de escrita, de psicografia, né, a falada, eu acho que a pessoa está muito presente, eu acho que é um sofrimento. Será que não tem nada a ver, Djalma e Mirim? O que é que vocês acham? Tá, tá sem som, Djalma. Ah, pois não, desculpe. A clarividência é uma faculdade da alma. É uma faculdade da alma. E tudo que a vida nos proporciona é para o nosso progresso, é para o nosso avanço espiritual. A clarividência, por sua vez, tem essa finalidade, não é? E quando nós nos entregamos de boa vontade para o trabalho, estamos naturalmente avançando aos percalços, não é? Como você notou, que estava sendo observado, não é? Mas isso vai depender também do espírito com o qual nós estamos lidando. Eu me lembrei de uma colocação que Evaldo disse, que quando ele está à vontade no quarto, a mentora espiritual ela nunca entra assim de inopino, tá entendendo? Ou quando chega ele se veste adequadamente, se recompõe, não é? Há uma certa afinidade entre ambos. O que para você pareceu uma coisa assim, uma ousadia ou uma... Para outras pessoas não tem talvez esse critério, né? Me fugiu a palavra aqui, de estar sendo observado, de estar sendo vigiado, da quebra de privacidade do indivíduo, tá, alguém que está olhando para você. Nós estamos sendo observados diuturnamente, a cada momento, a cada instante, né, de nossas vidas. Eu acho que é mais ou menos isso, eu tenho a impressão. E tu, Dimer, o que é que diz? O que é que tu diz? Lá na Bíblia você vai encontrar: nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, né? Então, como o Djalma colocou, os espíritos, tem espíritos agora que estão aqui nos olhando, outros estão passando, não estão nem dando bolas a gente, não estão interessados, outros apenas olham por olhar, outros assistem atentamente, porque é o nível de cada um. Os espíritos são atraídos por aquilo que interessa a eles, né? Eu falo na clarividência, assim, por exemplo, pelo fato de se manifestar mais rápido ou menos rápido. Talvez o compromisso que a pessoa tenha de fazer a mediunidade, aí talvez ele comprometido demais, aí se aconteça mais rápido, que é o que a pergunta sugere, né? Ele diz, a pergunta sugere o seguinte: o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica? Aí ele pergunta, né? Depende, né, da organização física ou natureza do espírito encarnado. Aí eu estou colocando na situação assim, pelo fato da a pessoa ser muito comprometida, aí a clarividência sonambúlica se apresentar mais rápido ou menos rápido, dependendo do grau de compromisso que a pessoa tem. É mais ou menos, basicamente, a pergunta é essa. E aí? Lembrar de um detalhe aí, e aí ele está falando da clarevidência sonambúlica. Sonambúlica. Tem a clarevidência natural. Natural. Eu não estou no estado sonambúlico. Essa clarevidência natural, que não é tida como mediunidade, e sim como um atributo do meu espírito, por isso que é rara, mas torna-se mediunidade a partir do momento que eu intermedio entre um lado e outro. Por exemplo, eu vejo uma entidade ao seu lado e digo: ó, Matos, tem uma entidade ao teu lado, é uma pessoa do sexo feminino e está mandando lhe dizer isso. Aí eu atuei como médium clarevidente. Mas, em si só, a clarevidência ela não é uma mediunidade. É uma predisposição do meu espírito que já veio com esse atributo. No caso do sonambulismo, como diz aqui, dá-se da mesma forma, só que eu estou ainda atrelado ao corpo físico, eu sofro as barreiras, como o Djalma colocou, certas dificuldades, porque eu estou ainda preso ao corpo físico. E lembrar que dois médiuns com clarevidência
seja sonambúlico ou seja natural, podem ver a mesma entidade e atribuir-lhes detalhes que um viu e o outro não conseguiu perceber. E não é uma falha. Repito, é uma questão de cada um, pela evolução do espírito.